Você já se sentiu confuso em um relacionamento do qual você não sabe nem mais se confiar nas suas próprias sensações e percepções? Hoje nós iremos falar sobre uma das armas mais poderosas utilizadas pelos narcisistas e os manipuladores. É o gaslighting. Se você quiser saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O que é o gaslighting? O interessante, a primeira menção que vemos dele é num filme, né? Esse filme foi feito em 1946 ou 1948, mais ou menos. Esse filme tem duas versões. E esse filme ele conta uma história muito interessante, do qual que o homem ele sempre engana a sua atual esposa, uma pessoa que ele acabou de se relacionar. Então ele começa a deixar essa pessoa totalmente confusa. Então esse filme ele passa praticamente no YouTube. Eu não vou dar spoilers do filme para vocês, mas o filme é muito interessante, porque a partir daí começou a surgir o filme Gaslight. O que significa gás? Porque antigamente as luzes, né, eram totalmente a gás. Né? Então o homem, por exemplo, no decorrer do filme, ele acendia, por exemplo, né? Colocava lá o fogo, acendia e controlava o fogo, né? Vamos dizer assim, e ficava fraco, ficava forte, ele sempre mudava a percepção. Se você vê o cenário do filme, é praticamente isso. Mas conforme o tempo, a palavra gaslight foi, na verdade, se contextualizando. Ou seja, gaslight, na verdade, é uma alteração que uma pessoa faz na sua percepção da realidade, que você fica confuso. E com isso, você perde até mesmo a sua autonomia, sabe? E, por exemplo, a sua decisão de fazer as coisas. Por exemplo, assim, um exemplo de gaslight. O homem, por exemplo, ele trai a mulher e a mulher descobre que o homem a trai. Quando a mulher vai cobrar o homem que ele atraiu e ela ouviu, o que ele vai dizer para essa mulher? Mulher, você está louca, né? Outro exemplo de gaslight. Uma pessoa rouba um dinheiro, ou pega um dinheiro que a mãe deixou no lugar e um filho ou alguém surrupia. Na maioria das vezes, é pessoas sempre próximas, né, que fazem parte do convívio familiar. Ou filho, outra pessoa fala assim, não, mas eu não roubei. Aí a pessoa começa até a duvidar da sua própria percepção e começa a perguntar, onde deixei o dinheiro? Onde é que eu deixei o dinheiro? Não estava aqui? Aí a pessoa começa, na verdade, procurar na memória, porque como a percepção que o ser humano ele tem da realidade, ela é construída e muitas vezes automática também, às vezes, porque principalmente tá, de pessoas que têm TDAH, viu? Tem esse costume. Eu deixo um objeto na minha frente, está na minha frente e eu não vejo. Então as pessoas quando percebem, na verdade, quando a pessoa tem uma mente muito dispersiva, uma pessoa, por exemplo, que é totalmente manipuladora e narcisista, eles fazem dessas técnicas, tá? Para poder enganar as pessoas. Mas assim, como os narcisistas usam o gaslight? O interessante é que eles trabalham com negação de fatos. Eles sempre negam as evidências. Tem fatos, tem evidências, e ele muitas vezes costuma dizer, eu não disse tais palavras, você está totalmente equivocado, na verdade. Então, falando isso, ele começa a fazer o quê? Ele desvaloriza a pessoa do qual que o questiona. Então a pessoa começa, na verdade, a ficar totalmente confusa, porque, na verdade, a pessoa mostrou fatos, né? E o narcisista, o manipulador, ele tem uma retórica tão boa, por exemplo, ele é tão convincente que, na maioria das vezes, ele começa a enganar até aquela pessoa que viu o fato acontecendo. E isso acontece porque o seu universo, na verdade, é feito de narrativas. E muitas vezes o que ele faz? O que ele faz com a pessoa é mudar a percepção da pessoa, moldar a percepção da pessoa para que a pessoa, na verdade, sabe, veja na percepção dele. Mas, por exemplo, não nessa percepção que é totalmente distorcida, mas que ela sempre nunca presta atenção. Então, por isso que o narcisista, o manipulador, sempre trabalha com essa característica.
Uma outra característica também muito importante que ele faz é a culpabilização. Ele sempre culpa você, na verdade, por algo que ele faz. Ele pega algo de você, surrupia algo de você, um objeto ou qualquer coisa, seja marido, seja filho, seja namorado, e a pessoa procura e depois ele pega esse objeto e traz para a pessoa. Ele tem uma má intenção tão grande, ele fala bem assim: olha aqui, onde é que você deixou o seu lápis, onde é que você deixou a sua caneta, onde é que você deixou o seu livro? Se não fosse eu na sua vida, você não seria nada. Você não presta atenção em nada. Uma coisa que ele faz com muita frequência, viu? Principalmente a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. E a outra também característica que ele faz é colocar, na verdade, a pessoa em confusão e em dúvida. Porque a pessoa, por exemplo, como ela vai sendo totalmente, na verdade, embevecida, vamos dizer assim, com essas experiências que alteram as suas percepções, ela já não consegue mais, na verdade, confiar, por exemplo, nas suas escolhas, né? Não consegue mais confiar nas suas ideias, né? Porque ela é convencida constantemente, na verdade, mediante essa negação de fatos que o narcisista faz, mediante a desvalorização dos seus sentimentos, mediante essa culpabilização constante que ele faz, e essa confusão e dúvida. Então isso vai gerar alguns fatores nessa pessoa. E o que a pessoa, na verdade, vai fazer? Como afeta a autoestima da pessoa? Essa informação que ele vai dando constantemente, que vai moldando a percepção da realidade dessa pessoa. A pessoa começa a ter depressão, a pessoa vai ter isolamento social e perda da autoconfiança. Por que a pessoa vai ter a depressão? Porque o narcisista faz a pessoa sofrer um processo de despersonalização. A pessoa não escolhe mais por ela. O narcisista escolhe por ela. O manipulador escolhe por ela. Então, na verdade, ela começa a ficar, né, muitas vezes retraída, tá? E muito fechada. E com isso também ela vai ter o isolamento social. Perde a vontade de se relacionar com amigos, com parentes e com familiares. E a perda, né, da autoconfiança. Porque você vê que ele vai minando muitas vezes o narcisista, a pessoa, com essa técnica, né, me perdoem, de gaslight. Por quê? Porque ele começa, na verdade, com love bomb. Né, quando ele conhece essa pessoa, é muito amor, muito carinho, muito amor, ele gasta muita energia para convencer essa pessoa. Então, quando essa pessoa começa a confiar nele, praticamente, ela abre mão, ela quebra todas as suas defesas, porque ela confia nessa pessoa. Então o narcisista, o manipulador, ele vai começar a usar o sentimento dessa pessoa para que ele possa ter domínio sobre essa pessoa. É por isso que o narcisista, na maioria das vezes, tá? Por exemplo, ele utiliza dessa manipulação emocional, né? Para poder, essa psicologia sombria mesmo, para poder ludibriar e enganar a pessoa. Então por isso que ele vai abalar a autoestima. Mas como você pode proteger e recuperar a sua autoestima? A primeira coisa que você tem que ver é verificar os sinais. Reconheçam os sinais. Uma pessoa manipuladora, ela sempre mostra sinais. Mas quando você está totalmente apaixonado por essa pessoa, você não vê os sinais que essa pessoa faz constantemente, você releva, porque como você está encantada por ela, você pode falar, não é um lapso, é um problema que ele está tendo no trabalho, ou é um problema que ele está tendo com a família, você releva. Então, quanto mais você dá linha para um narcisista, um manipulador, mais a linha ele puxa para ele. Então ele sempre dá sinais. O importante é você reconhecer os sinais e tudo aquilo que ele fizer, você anota em um caderno. A segunda técnica que você tem que tomar cuidado, na verdade, é confiar na sua percepção. Você saber aquilo que faz, anote também tudo aquilo que faz. Aí você pode me falar assim, nossa, será que vou ser totalmente neurótico? Eu vou andar com um caderninho na mão? É sempre bom, porque muitas vezes a nossa memória é falha. Né? A gente não pode confiar na nossa memória. A nossa memória é falha para tudo. Eu trabalhei numa casa de família, né? Eu trabalhei numa clínica, na verdade, e eu conheci o senhor que ele anotava tudo, o seu Gel, uma pessoa muito maravilhosa. E ele falava assim, Maurício, tem que escrever tudo aquilo que você fala.
Você tem que escrever tudo aquilo, por exemplo, concernente ao seu dia, aquilo que foi o mais importante, porque você não deve confiar na memória. A memória, ele mesmo falava que ela era como um ladrão, né? Por quê? Porque ela engana as nossas percepções. Então é sempre bom, na verdade, você anotar, por exemplo, tudo o que acontece. A terceira atitude que você tem que tomar é estabelecer limites para essa pessoa, colocar uma régua, ser totalmente assertivo, falando daqui você não passa, porque muitas vezes o narcisista ele se abusa quando a pessoa é empática. O excesso de empatia produz um mal muito grande. Então sempre bom você ser assertivo. Ser assertivo não é sinal de maldade, é um sinal praticamente de amor próprio, autoestima, cuidado e compaixão para consigo mesmo, tá? E, por exemplo, também uma das últimas características é você buscar apoio, tá? Apoio da sua família, apoio do terapeuta, e também você recuperar a sua autoestima, porque é uma coisa muito importante, porque se uma pessoa não tem autoestima, o narcisista terá toda, na verdade, vamos dizer assim, todos os meios de poder angariar essa pessoa. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, ficaram conosco até o final, e se o nosso conteúdo tem alguma relevância para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, eu vou colocar aqui o QR Code, você entra, né, escaneia e você entra no nosso canal e tem os conteúdos também. E nós também estamos no Substack. No Substack eu apenas não falo somente de psicologia ou psicanálise, mas também eu falo de filosofia e comportamento humano. E eu também peço que vocês, por exemplo, entrem no nosso canal, comentem, conta a experiência de vocês, sabe? Vocês já foram totalmente confusos? Alguém já, por exemplo, te enganou, e das vezes que você pegou essa pessoa, né? O que essa pessoa disse para você? Conte aqui qual foi a desculpa, porque os narcisistas são ótimos, viu, em dar desculpas. Então vocês vão ter aqui um vídeo, na verdade, que eu vou mostrar aqui para vocês, a atitude do narcisista tem quando ele está totalmente sozinho. Como é que ele faz para se convencer de que ele, na verdade, é apenas mais uma vítima, viu? Então, como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos novamente, e até o próximo vídeo.